Olá, chegamos ao desafio 4, o amor é atencioso, do podcast para abençoar aí o seu casamento, o desafio de amar. Então vamos lá. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus? Quão grande é a soma deles? Se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmos 139, versículos 17 e 18. O amor pensa. Ele não é um sentimento tolo que passeia pelas ondas da emoção e então cai no sono mental. Ele se mantém ocupado em pensamentos, sabendo que os pensamentos amorosos precedem as atitudes amorosas. Quando você se apaixonou, o pensamento veio quase que naturalmente. Você passou horas imaginando como seria a pessoa amada, imaginando o que ela estaria fazendo, ensaiando coisas marcantes para dizer e depois curtindo doces memórias do tempo que passaram juntos. Você disse sinceramente: eu não consigo parar de pensar em você. Mas, para a maioria dos casais, as coisas começam a mudar logo depois do casamento. A esposa finalmente tem o seu marido. O marido já tem o seu troféu. A caça está terminada e a perseguição encerrada. Fagulhas de romance vagarosamente tornam-se em cinzas e a motivação para o pensamento esfria. Você se deixa focar em seu trabalho, seus amigos, seus problemas, seus desejos pessoais, em você. Depois de algum tempo, você involuntariamente começa a ignorar as necessidades do seu cônjuge. Mas o fato de que o casamento acrescentou outra pessoa em seu universo não mudou. Então, se o seu pensamento não amadureceu o bastante para constantemente incluir essa pessoa, você se pega sendo surpreendido ao invés de reflexivo ou reflexiva. Hoje é nosso aniversário? Por que tenho que pedir sua opinião nessa decisão? Não entendo por que você se aborrece. Se você não aprender a ser reflexivo ou reflexiva, acabará se arrependendo por ter perdido a oportunidade de demonstrar amor. A falta de atenção é um inimigo silencioso em um relacionamento amoroso. Sejamos honestos. Os homens lutam mais contra a falta de atenção do que as mulheres. O homem tem a capacidade de focar em apenas uma coisa, como um lazer, e esquecer o resto do mundo. Enquanto isso pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam da sua atenção. A mulher, por outro lado, é mais multiconsciente, capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários fatos ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de falar ao telefone, cozinhar, saber em que cômodo da casa as crianças estão e se perguntar por que o seu marido não a está ajudando. Tudo simultaneamente. Além disso, a mulher também pensa no coletivo. Quando ela se envolve em algum trabalho específico, fica a par de todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas a ele. Essas duas tendências são exemplos de como Deus projetou as mulheres para completarem os seus maridos. Como Deus disse na criação, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Gênesis 2:18. Porém, essas diferenças também criam oportunidades para o desentendimento. Homens, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva, de dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso nada mais para compreender a mensagem. Suas palavras são mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Mas as mulheres falam e pensam nas entrelinhas. Elas têm a tendência de fazer insinuações. Um homem precisa ouvir também o que está implícito se quiser obter o significado completo do que uma mulher diz. Se um casal não tem essa compreensão um do outro, isso pode resultar em desentendimento sem fim. Ele fica frustrado tentando entender por que ela fala em enigmas, ao invés de falar de uma vez o que quer. Ela fica frustrada tentando entender por que ele é tão desatento e não soma 2 mais 2 para compreender o que ela diz. Uma mulher deseja profundamente que seu marido seja atencioso e reflexivo.
Essa é uma das chaves que a ajuda a se sentir amada. Quando ela fala, o homem sábio ouve como um detetive para descobrir as necessidades e desejos implícitos em suas palavras. Contudo, se ela sempre tem que juntar as peças, ele perde a oportunidade de demonstrar que a ama. Isso também explica por que mulheres ficam chateadas com seus maridos sem dizer a eles o porquê. Ela pensa, eu não deveria ter que explicar isso para ele. Ele precisa ser capaz de olhar a situação e entender o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, ele se sente mal porque não pode ler a mente dela e deseja saber por que está sendo punido por um crime que não sabia que havia cometido. O amor requer atenção dos dois lados. O tipo de atenção que constrói pontes, através da combinação de paciência, bondade e generosidade. O amor ensina a acertar o alvo, a respeitar e a apreciar a maneira única de pensar do seu cônjuge. O marido deve ouvir a sua esposa e aprender a considerar as mensagens não ditas. A esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Porém, com frequência você fica irado e se frustra, seguindo o padrão destrutivo. Preparar, apontar, fogo. Você fala de forma dura e só depois pensa se deveria ter dito o que disse. Mas a natureza atenciosa do amor o ensina a usar a mente antes de usar os lábios. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor ao seu cônjuge e entendê-la melhor? Qual a necessidade imediata que você pode suprir? Para qual próximo evento, aniversário, data comemorativa, feriado, você já pode se preparar? Grandes casamentos vêm de grandes reflexões. Então, em resumo, o desafio de hoje: faça contato com seu cônjuge em algum momento, de hoje aí até segunda-feira, durante a agitação do dia. Sem qualquer outra intenção, pergunte como ele está, como ela está, e se tem algo que você pode fazer por ele ou por ela hoje. Depois de cumprido o desafio, anote o que você aprendeu sobre si mesmo, sobre seu cônjuge, sua cônjuge ao aceitar o desafio de hoje. Como isso poderia se tornar aí mais natural, rotineiro e parte verdadeiramente útil do seu estilo de vida? E para as mulheres fica aí, né, essa chamada de atenção, da gente tentar ser mais clara nas nossas palavras para evitar conflitos, né? Então, deixar de falar nas entrelinhas e entender que a gente precisa falar com transparência, né, para facilitar o nosso relacionamento conjugal. Para encerrar, vamos encerrar com o versículo de Filipenses 1:3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E um testemunho do Sebastião. Agora, no quarto dia do desafio, a única coisa que eu penso é como fazê-la sentir o meu amor por ela. Que esse seja o nosso grande objetivo aí no final de semana, né? Como fazer o nosso cônjuge sentir que a gente o ama. E tentar conversar com mais clareza. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu casamento. E até segunda-feira. Tchau, tchau.